Bom dia, meu planetário! Vamos começar o programa de hoje, tá? Com... acho que é a pior notícia da semana, né? Uhum. Vamos falar sobre a pior notícia da semana, uma tragédia nacional, mas que tem muita coisa que infelizmente tem que ser dita. Vamos lá, porque essa notícia aqui me chamou a atenção de uma forma muito negativa. Professores de Santa Catarina terão treinamento de defesa pessoal. As aulas serão ministradas por policiais, militares e bombeiros, com o intuito de coibir ataques. Olha que ideia genial! Olha que Isso vem ideia em genial! qual? Explica o contexto que isso foi colocado aí, para quem não estava Vamos ligado. lá. Qual foi a tragédia que aconteceu esses Essa dias e semana. o porquê que gerou essa proposta inovadora? Essa semana a gente teve uma tragédia que ocorreu numa creche em Blumenau, Santa Catarina, no qual um cidadão problemático, não vou dar muitos adjetivos no momento, entrou, invadiu a creche num surto psicótico com umas armas aí e matou crianças e... Bom, foi terrível. A imagem é terrível. A gente não vai comentar sobre essa notícia porque a gente não vai dar palco para esse tipo de gente que gosta desse tipo de atenção, E tá? aí, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, tá? Existem alguns estudos e alguns países que já aplicam isso, em que muitas vezes quando algum tipo de tragédia nesse sentido acontece, elas vêm e são motivadas principalmente por pessoas que tentam sim chamar atenção. De uma maneira bem não, uma maneira bem horrível, tentam fazer com que haja algum heroísmo entre algumas milhares de aspas dentro do seu ciclo, dentro da sua bolha, né? E ao evitar que a gente propague nomes, propague justamente a imagem da pessoa que fez esses atentados, evitando inclusive que ela tenha essa superexposição que é o objetivo dela, e evita também o que muitos especialistas chamam de efeito bolha, que é justamente você acabar incentivando com que outras pessoas façam o mesmo, entendeu? Algumas emissoras de televisão no Brasil já têm utilizado isso, evitando inclusive de colocar nomes, mostrar o rosto das pessoas e tudo mais, e colocá-las num silêncio, entre aspas. E isso já é implementado em vários países do mundo, tendo em vista que isso é uma coisa que está escancarado para várias áreas de conhecimento, como se fosse um dos problemas, inclusive, que tem feito com que esse tipo de tragédia seja cada vez mais comum. E assim, vamos lá. Vamos voltar aqui para essa notícia, tá? A gente sabe que isso é um problema, tá? Não era historicamente um problema nosso, mas Não. com o crescimento de alguns grupos dentro da internet e essa e a difusão dessas ideias, ele foi passando, a gente foi passando a adotar, a importar esse costume também, tá? Esse costume que vem de fora. E aí eu até complemento, tá, Pão? Não só a gente está importando, mas muito também do que se tem colocado na nossa sociedade hoje em dia, tá? Sim. Quando a gente vê
um ex-presidente na época, então presidente da República, que fazia ovacionava armas, falava nitidamente em questão de você fuzilar a petralhada, que falava abertamente com pessoas ligadas a neonazismo, com pessoas que cometiam atos de violência extrema, e isso tudo vai incentivando e vai colocando no calor da emoção e vai fazendo com que a gente tenha cada vez mais casos disso. Não é à toa que a maioria esmagadora dos casos que aconteceram desses tipos de atrocidade aconteceram nesses últimos 4 anos. Tá? Não é à toa que, inclusive, as bolhas da internet principalmente, está cada vez mais poluída, principalmente em ciclos de extrema direita, com políticas de ódio e de extermínio. A gente vê, inclusive, no Brasil crescente número de organizações neonazistas que estão sendo formadas e descobertas, né? E isso tudo tem um nome, tem um endereço, tem da onde a gente rastrear, que é justamente essa política fascista que foi colocada no Brasil desses últimos 4 anos de Bolsonaro. Isso tem uma consequência direta e não tem como a gente sair disso, tendo em vista que as consequências que a gente vê são numéricas, inclusive. A gente consegue colocar números e consegue colocar datas justamente para essas tragédias que foram incentivadas por um discurso extremamente violento, fascista e proto-nazista também do antigo presidente da República, Jair Bolsonaro. E assim, para mim, particularmente, tá bem claro que não é a gente ensinando o professor a ser um karateca, a saber se defender, a saber defesa pessoal, que a gente vai resolver esse problema. Que nem aquela ideia estúpida, né, de armar professor para tentar evitar ataque em escola nos Estados Unidos. É coisa de pessoas com probleminhas e fixações com canos de revólver. A gente conhece essa bancada, ela tá. Essa aí já é nossa faz um tempinho. A bancada da bala já vem atrapalhando faz um tempinho. Isso é verdade. E assim, de lá vem esse tipo de solução, entre muitas aspas, para quem não tá vendo. Tá? Porque é um absurdo. Esse tipo de ideia é um puta de um absurdo. Primeiro que você traz pra cara, não resolve nada. Não. Tá? Não resolve nada. Pelo contrário, você basicamente vai essa culpa agora, essa merda, a próxima vez que acontecer uma merda dessa, porque desculpa, gente, a próxima vez que acontecer uma merda dessa vai cair nas costas do professor, porque ele não defendeu a turma. Tem noção o peso dessa ideia idiota? E eu falei, inclusive, agora há pouco, que é uma questão que a gente consegue colocar números, né? Por exemplo, no Brasil, são 22 ataques que aconteceram na história da gente, realizados em escolas, que nem aconteceu em Blumenau, né? Desses 22, 12 aconteceram de 2019 para cá. 12. Todos os 12 foram por homens brancos, de extrema direita, cristãos, motivados por um ódio. Então, quando eu falo que isso tem raiz, tem. Inclusive, quando a gente chega lá, vê a própria extrema direita tentando culpabilizar ou então responsabilizar as vítimas, né? O que é muito comum dessa corja que tem assolado vários cantos do mundo, aqui no Brasil também, de uma maneira bem ferrenha. E assim, cara, eu não sei vocês, mas pra mim essa notícia ela me embrulha o estômago. Esse tipo de comportamento sobre essa tragédia. Tá? Machuca. E ainda falando sobre essa tragédia e esse tipo de comportamento absurdo, não tinha como não trazer esta notícia daqui. Que Carta Expressa
TV de Ratinho usa a tragédia de Blumenau em ação publicitária sobre plano funerário. O caso ocorreu durante o programa Tribuna da Massa em uma afiliada do SBT no Paraná. Como vocês bem sabem, né? Tudo que tá ruim pode piorar. E foi o caso. Não, cara. Não tem nem o que comentar de tão nojento que isso é, né, velho? Não existe. Não existe quando você chega ao ponto de você utilizar uma tragédia na qual crianças foram assassinadas, brutalmente assassinadas, para você vender plano funerário. Eu não preciso nem falar, porque você que está escutando isso já sabe muito bem qual o pensamento que a gente tem sobre isso. Sério, enoja mesmo quando a gente vê esse determinado tipo de coisas, e também não me surpreende nem um pouco, tendo em vista que a gente está falando de uma empresa de comunicação liderada por uma pessoa como essa, né? Sinceramente, vender plano funerário eu já acho foda. Porque primeiro não é uma coisa barata, não é uma coisa que a gente tem acesso a ter. E assim, você não tem o direito de morrer. Tá? Você não tem o direito de morrer. Infelizmente. E assim, você vê uma parada dessa em cima de uma tragédia dessa, sem. E ainda usando. Nossa, eu não quero falar as frases que foram ditas, mas assim, o exemplo foi terrível, o gancho foi tudo. A ideia. Eu fico me perguntando, não tinha um filho da puta que não pudesse parar e dizer, bicho, isso tá errado, para, corta. Não tinha. Não, e foi utilizado de uma maneira assim bem proposital mesmo, tá? As imagens das vítimas atrás na televisão de trás, ele citando inclusive o atentado, falando que isso poderia acontecer e tudo mais, e que era bom estar precavido. Tipo assim, é uma coisa bizarra ao extremo que não tem para onde, sério. Não dá. É muito, 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 muito cruel. E assim. Eu tô assistindo isso aqui só porque eu acho que o Ratinho merece todo o ódio que você tá sentindo nesse momento, tá? Todo o desprezo que você tá sentindo nesse momento ele merece, e um pouco mais. Então foi basicamente pra isso que a gente botou essa notícia hoje na pauta. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, tá? Obrigado mesmo, gente. O link da notícia que vocês acabaram de acompanhar tá aqui embaixo na descrição. Por favor, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E caso você queira ouvir o programa completo, também tá aqui embaixo na descrição, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!